Graça e paz, irmãos. Amém? Esse é o momento de prelúdio e é o momento de nós falarmos com o Senhor e de expressarmos o nosso desejo de honrá-lo, de louvá-lo, de prestar-lhe culto. Então, aproveite esse momento para falar com Deus, para cantar a Ele, para dar o seu louvor a Ele e para dizer que você pertence a Ele, que este culto é dele, nada pertence a nós. Amém? Seja honrar o nome do Senhor. Faça essa oração a Ele, dê seu coração a Ele. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Todo o teu ser dá louvor a Ele. Em mim, te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Graça e paz, igreja, boa noite. É uma satisfação muito grande estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez para prestar um culto a esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso
que criou os céus e a terra. Nesse momento eu vou pedir para os irmãos colocar os celulares no modo avião ou desligar, para que nada impeça a realização do culto a Deus. Eu peço para os amados irmãos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. E eu peço para que os irmãos, assim que forem encontrando a carta de Paulo aos Colossenses, se ponham de pé, para que nós possamos fazer a leitura com reverência ao Senhor. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 13 ao 20. Faremos uma leitura alternada. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ele é a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Vamos ler todos juntos o versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra, quer nos céus. Amém. A igreja continua de pé. Vou pedir para o irmão Adiel, nesse momento, fazer uma oração de adoração a esse Deus maravilhoso. Grandioso, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite, Senhor, que o Senhor nos proporcionou, Senhor, estarmos aqui na tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio, Senhor, de podermos vir até a tua casa, Senhor, e te adorar, Senhor, te glorificar, Senhor, exaltar o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta noite, Senhor, através dos louvores, através da tua palavra, através de tudo que for ministrado nesta noite, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, cheios, Senhor, da tua presença, Senhor. Ó Deus, e que o Senhor receba, Senhor, o culto, Senhor, agradável, Senhor, que vamos te entregar, Senhor, que possamos de todo o coração, Senhor, com toda a alegria, Senhor, com toda a nossa força, Senhor, te louvar, te engrandecer, Senhor, prestar um culto, Senhor, a Ti, Senhor, culto que te agrade, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que te oramos, te agradecemos, Paizinho querido. Amém. Ainda em atitude de adoração, vamos entoar o hino 22. O grupo de louvor aqui, por favor. Aqueles que puderem ficar em pé, pode ficar.
incessantes, noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando, Deus é excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça, meditando, cantarei ao bom Senhor, que será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Podem se assentar, irmãos. Graça e paz, todos sejam bem-vindos à casa do Senhor na noite desse domingo, dia em que celebramos também, agradecemos a Deus pelo Dia dos Pais. Pela manhã tivemos uma movimentação graciosa, generosa, com o café da manhã, com as perguntas para os pais sobre a palavra de Deus e também com uma palavra ministrada. E é importante dizer isso para que todos nós saibamos da alegria que nós, pais, estamos desfrutando neste domingo em família e na família da fé. Louvado seja o Senhor por isto. Eu quero convidar os irmãos para que abram a palavra do Senhor no Salmo 32. Salmo 32, momento de contrição. Salmo 32. Leiamos também, mesmo assentados, de maneira responsiva a este salmo, a bem-aventurança de quem recebe o perdão, salmo de Davi, salmo didático, salmo de instrução. Amém? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais o ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento.
Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Todos, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Aleluia, aleluia. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. O sangue de Jesus nos cobre. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos atinge. E esta realidade é percebida à luz do Antigo Testamento na experiência de Davi. E esta realidade é sentida por todos nós hoje, quando derramamos o nosso coração na presença do Senhor. Quando conversamos com o Senhor em oração. Quando entregamos todo o nosso ser ao Senhor. Eu quero então convidá-la nesta hora para orar. E quero pedir a você que por alguns instantes faça este momento e neste momento a sua oração, a oração silenciosa na presença do Senhor. Abra o seu coração, converse com Deus. Fale ao Senhor, entrega aquilo que está presente no seu coração, derrama diante dele a sua aflição, a sua preocupação, o seu anseio. Ele cuida de nós, Ele está conosco. Ele nos ampara, Ele nos socorre, Ele toma sobre si e tomou sobre si as nossas dores. Então, meu irmão, minha irmã, entrega, confie, descanse no Senhor. Então, tenhamos este momento de oração silenciosa por alguns instantes, e eu quebrarei o silêncio com oração audível de confissão, sem antes cantar o hino 68. Mesmo assentados, cantemos este hino em oração. Eu
ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais essa bênção da vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Podem orar, irmãos, silenciosamente, você na presença do Senhor. Interceda por você mesmo, interceda pela igreja, interceda pelos irmãos que se encontram enfermos, familiares nossos que se encontram enfermos, membros desta igreja que se encontram enfermos, que o Senhor nos cure. Senhor amado, tu sondas e conheces o nosso coração. Tu sabes das nossas lutas interiores. Tu tens os nossos dias contados na tua presença. Nada se move, Senhor, se não for do teu querer, se não for segundo a tua vontade. Senhor querido, nós já fomos alcançados pela tão grande salvação em Cristo Jesus. Confessamos o Senhor Jesus, como nosso Senhor e Salvador. E estamos, Senhor, nesse tabernáculo, caminhando nessa terra, como peregrinos e forasteiros, sabendo que o Senhor nos sustenta, entendendo que o Senhor nos guia, a tua palavra nos guia. Senhor, quantas vezes, em meio a esta caminhada, nos tornamos surdos, ficamos como que cegos, não enxergamos, ó Pai amado, não entendemos o que o Senhor está falando conosco, mediante a tua palavra, através do teu Santo Espírito. E queremos nesta hora, Senhor querido, confessar a Ti, mais uma vez, os nossos pecados,
e pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Pedir, Senhor amado, que o Senhor nos quebrante, que o Senhor esteja conosco, nos levantando, nos despertando, nos renovando, nos avivando. Aviva, Senhor, a nossa vida, renova, Senhor, a nossa fé. Abençoa, Pai amado, cada irmão e irmã aqui presente. Cuida, Senhor, de cada lar aqui representado. Cura, Senhor querido, os nossos entes queridos que se encontram enfermos. Levanta, Senhor, o abatido. Ó Pai amado, e dá, Senhor querido, que a tua unção, a unção do teu Santo Espírito, esteja sobre cada um de nós. Guarda-nos e livra-nos de pecar contra ti. Em o nome do Senhor Jesus, oramos. Amém, Senhor. Aleluia. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo. Levantemos louvores ao nosso Deus, com o nosso coração grato, com o nosso coração sinceramente entregue ao Senhor. Então nós vamos louvar a Deus na expressão dos cânticos espirituais. Nos coloquemos todos de pé, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Quando falamos com o Senhor, e nós acabamos de fazer isso, nós encontramos calma, nós encontramos paz. E nós sabemos que esse é um privilégio que nós temos, de falar com Ele, abrir o nosso coração, abrir a nossa alma ao Senhor. Porque Ele é grande, Ele faz maravilhas, Ele opera milagres. O seu amor por nós não tem limites. E é esse Deus que nós vamos adorar nesse momento. Amém? Encontro calma.
estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Aquele que pagou um preço por nós, que nós não poderíamos suportar. A esse que veio ao mundo, viveu entre nós, viveu com a gente, esteve com a gente e cumpriu a sua vontade, a vontade do Pai aqui na terra. Ele que pagou esse preço que nós não poderíamos suportar. É a esse Deus que nós adoramos, é por Ele que nós estamos aqui hoje. Amém? Amém. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eterno Rei, Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste na terra que criaste, por amor o pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. diga ao Senhor, Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. ao nosso Deus que nos faz andar em pastos verdejantes, guia-nos pelas veredas da justiça, ao nosso pastor, o nosso Deus, o nosso pastor, aquele que nos guia em segurança. Vamos continuar cantando ao Senhor.
Vamos declarar que nós somos ovelhinhas que precisamos diariamente do cuidado dele. Todos os dias nós precisamos do Senhor. Amém? Esse é o momento dos dízimos e ofertas. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada pela tua bondade. Obrigada, Senhor Deus, porque podemos andar em segurança, porque sabemos que o Senhor é conosco em todo o tempo. Obrigada pelas tuas misericórdias que se renovam. Obrigada porque temos a liberdade de prestar culto ao Senhor neste lugar. E o Senhor nos proteja e nos livre de todo mal. Guie, Senhor Deus, os nossos passos em segurança. Obrigada, Pai, por ser o nosso bom pastor e por cuidar de nós em todo o tempo. Fica conosco durante o restante desse culto. Em nome de Jesus. Amém.
Antes de passar a palavra para o pregador da noite, nós queremos convidar as crianças para que venham à frente, todas elas, e queremos agradecer àqueles que estão nos visitando nesta noite. Não temos os nomes aqui, mas queremos apresentar a Vanessa conosco, né? Seja bem-vinda, Vanessa, né? Sinta-se bem conosco, em nome de Jesus. Por favor, crianças, venham. Podem acender a luz, por favor? Muito obrigado. Nós vamos orar ao nosso Deus. Eu peço ao nosso irmão Diácono José Soares que faça esta oração, também agradecendo o ofertório e orando pelas nossas crianças, em nome de Jesus. Oremos. Deus amado, Deus poderoso, louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, pelo dia, pela noite, por este culto e pela palavra que vai ser transmitida a todos nós. Abençoa as crianças, abençoa os professores e abençoa também, Senhor. E muito obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem ir. Eu quero convidar o Antônio Luiz para que venha à frente. Todos sabem que ele é o nosso filho, né? E ele é também seminarista, está cursando o 2º ano do Seminário Betel, lá no Rio de Janeiro. Ouçamos o que o Senhor tem colocado no seu coração para a nossa edificação, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Queremos pedir, Senhor, a tua unção para a vida do teu servo, para a mente, para o coração do teu servo, que ele ministre, Senhor, aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, falando ao nosso coração, conforme a tua vontade, e todos nós saibamos que só o Senhor é Deus, só o Senhor pode nos salvar, só o Senhor pode nos conduzir como o bom pastor que é. Em o nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Amém, igreja. Antes de entrar no texto bíblico, eu queria contar um pouquinho sobre como foi a história da produção desse sermão, que eu vim aqui em Natal para visitar os meus pais. Graças a Deus surgiu a oportunidade, tanto financeira quanto no calendário, de vir aqui a Natal, junto com a Vanessa, apresentar a elas meus pais, para elas conhecerem a minha família também. E hoje de tarde, quando a gente estava no almoço, no Dia dos Pais, a gente estava almoçando juntos, e o meu pai falou: você quer pregar hoje à noite? Aí eu, tudo bem, né? Tenho 2 horas e meia para preparar um sermão, então vamos lá, né? Vamos aceitar esse desafio. E esse sermão não foi um sermão que nasceu agora, claro que não, assim, né? Não tem como a gente produzir, como a gente pedir orientação a Deus e produzir algo que seja de ensino para a igreja nesse pouco espaço de tempo. Eu e a Vanessa, nós fazemos uma devocional semanal em cima a gente está agora estudando Mateus, a gente está no Sermão do Monte, e isso foi uma reflexão que surgiu dentro dessa devocional. E se eu puder já tirar uma primeira lição, assim, principalmente porque é Dia dos Pais, a gente aprende sobre Deus e sobre a Bíblia em casa. Não adianta a gente achar aqui que em simplesmente uma semana, essa meia hora, 40 minutos de sermão, a gente vai aprender a ter intimidade com Deus, a gente vai aprender a usar a Bíblia com intimidade e com autoridade, aprender aquilo que está aqui escrito. Não adianta, a gente simplesmente não vai conseguir fazer isso porque é impossível. Então a gente precisa estar diariamente dentro da palavra, buscando a Deus em oração, para realmente poder absorver e ser o homem e a mulher que Deus quer que a gente seja. Acho que essa é a primeira lição.
Esse sermão nasceu dentro, esse estudo nasceu dentro de uma devocional que a gente faz semanalmente. E uma das coisas que eu lembro da minha família e dos meus pais, o momento que eu e a minha irmã e os meus pais a gente tinha em família, é justamente o momento de culto doméstico que a gente tinha. Uma das principais lembranças que eu tenho de quando a gente era pequeno. De quase todo dia, ou todo dia, a gente sentava para cantar uma música do Inário. Era sempre do Inário, né? Meu pai ama o Inário. A gente fazia uma oração e a gente simplesmente leu um capítulo da Bíblia junto. Cada um lia um versículo, né? A gente naquele rodízio de versículos. E depois a gente falava um pouquinho, ou então não falava nada, né? Se não tivesse nada para falar, sobre aquilo que a gente leu. E eu posso dizer, irmãos, que todo o aprendizado que eu tenho da Bíblia vem muito sobre Deus, sobre espiritualidade, oração, vem desses momentos de culto doméstico muito mais do que eu tenho de sermão, do culto de domingo. Porque eu sou uma pessoa muito distraída e eu tenho muita dificuldade de manter o foco durante 40 a 50 minutos do sermão. E eu sei que no sermão você vai estar aqui no domingo à noite, vai estar sentado, às vezes sua cabeça vai se distrair, vai estar pensando em algum problema, está pensando no trabalho amanhã de manhã, alguma coisa para resolver, isso é normal. Então é por isso que a gente precisa manter essa disciplina de estar buscando a Deus em família, com as pessoas do seu grupo, porque é assim que a gente vai absorver realmente a palavra. É assim que a gente vai criar uma disciplina de oração e jejum. E como é Dia dos Pais, então esse é o principal conselho que eu daria, né? Eu ainda não sou pai, então assim, mas graças a Deus a autoridade não vem de mim, vem da palavra, então eu posso falar que é o que está na palavra, que cultive uma vida de adoração, de estudos de palavra, de oração com seus filhos. Eu posso falar que se eu for metade do pai que os meus pais foram para mim, eu sei que eu vou ser um bom pai, porque eles foram excelentes pais nessa educação bíblica, educação de espiritualidade. E a gente leu hoje de manhã Provérbios, quando ele diz que educa a criança no caminho que ela deve andar. Tem um pastor que eu gosto muito, Douglas Gonçalves, que ele fala sobre isso, que ele diz que o provérbio não é para você ensinar a criança o caminho que ela deve andar, é para ensinar ela no caminho. Então isso significa que você tem que andar junto com ela. Não é para você ensinar ela e se vira aí, não. Caminha junto com ela e vai ensinando a ela junto no caminho. Acho que esse é um dos principais conselhos que eu posso dar para os pais hoje, né? Mas isso foi só uma pequena introdução. Então vamos abrir lá em Mateus. A gente vai ler em Mateus capítulo 7, dos versículos 7 a 12. E eu quero falar sobre esse capítulo porque eu acho que o ensino em geral sobre esse capítulo ele é um pouco equivocado. Quando a gente fala sobre essa parte de Deus falando sobre... que ele fala sobre oração... Mas eu acho que o foco do ensino que a gente dá não é exatamente o foco que Jesus quer dar para a gente. Tá bem? Então vamos ler. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Tá? Eu vou dividir esse capítulo em duas partes, né? Primeiro do versículo 7 a 11 e depois a gente vai tentar focar no versículo 12. Tá? Então, por que eu acho que nós temos visto muitas pregações que são equivocadas no ensino de Jesus aqui no Sermão do Monte? Porque normalmente o ensino ele é voltado para a parte da oração. Peçam e lhe será dado, certo? Então, o que Jesus estaria ensinando aqui? Que se você orar e pedir algo a Deus, Ele vai te dar aquilo que você pediu, certo?
Parece um ensino bem claro, bem simples aqui. Só que aí a gente tem um problema. Você pede e Deus não te dá. E aí? O que acontece? E nisso a gente pode ter 3 conclusões dentro desse ensino. Jesus está mentindo aqui. Então, ele disse que Deus ia dar, mas ele não deu. Então, Jesus está mentindo. Isso pode ser uma conclusão que algumas pessoas têm. Uma segunda conclusão pode ser que deve ter algum passo a mais, então. Talvez você não esteja orando com fé. Talvez você esteja em pecado. Então, assim, o problema não está em Deus, né? O problema não está na palavra. Jesus não está mentindo. Então, o problema está em você. Isso pode ser uma segunda conclusão, certo? Ou então, a gente pode chegar a uma terceira conclusão. A gente não entendeu o que Jesus está ensinando aqui. E a gente pode pensar que esse é um ensino atual, algo que vem hoje, algumas igrejas que pregam muito sobre fé, e que você precisa ter fé, para muita fé, uma fé específica, uma fé especial, que Deus só vai atender o pedido de algumas pessoas que são realmente santas, ou que têm algum dom especial na oração, aquelas pessoas, aquela irmãzinha do coque, que se ela orar, Deus vai atender, assim. Como se a nossa oração tivesse algum mérito diante de Deus e a gente tivesse que fazer alguma coisa para merecer aquilo que Ele dá para a gente. E isso não é só um problema nosso, assim. Quando a gente vai lá em Tiago 4, nos versículos 2 a 4, a igreja do primeiro século, ela já tinha esse problema. 30 anos, em termos de 30 anos depois de Jesus morrer e ressuscitar, a igreja já tinha um problema, que ela precisava refletir sobre isso. Eu estou pedindo e Deus não está dando aquilo que eu estou pedindo. E aí? E Tiago vai dar uma lição para eles, vai dizer, olha, vocês não recebem porque aquilo que vocês pedem é para satisfazer os seus próprios prazeres. É para você se esbanjar, é para você ostentar. Então Deus não vai te conceder isso, né? Tiago já dá uma resposta para a igreja nessa indagação. Só que, para mim, se a gente ler esse texto direito, a gente vai entender que Deus ele não está simplesmente falando sobre oração. Ele está falando sobre o caráter de Deus. Ele está falando sobre o caráter de Deus e sobre o que Ele quer que nós imitemos no próprio caráter de Deus. Certo? Então, vamos passar por esses pontos assim. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Primeiro, Deus ouve a nossa oração. Isso é importante a gente estabelecer aqui nesse primeiro ponto. E uma das coisas sobre oração que a gente precisa saber é que a gente tenta tomar muito cuidado com a oração que a gente faz. Só que essa não é a vontade de Deus. Deus ele não quer que a gente ore aquilo que a gente acha que Ele quer ouvir. Não é esse o sentido da oração. Quando Adão está no Jardim do Éden, e Deus se encontrava com ele no final da tarde, no entardecer, ele vai em busca de Adão. E ele já sabe o que aconteceu com Adão. Adão pecou. E mesmo assim ele pergunta, onde é que está você? Por que você está se escondendo de mim? Isso para mim é uma lição muito importante. Deus ele não quer que a gente se esconda dele. Ele quer que a gente encontre Ele com sinceridade. C.S. Lewis, que é um autor que eu gosto muito, ele fala que oração é um jogo de cartas abertas a Deus. Quer dizer, você não esconde as cartas de Deus, você mostra tudo para Ele. Isso é oração. Então, até mesmo aquela oração que você acha que Deus não quer ouvir, pode ter certeza que Deus quer ouvir de você. Porque Ele quer de você sinceridade. Esse é um dos principais pontos. Então a gente pode se achegar a Deus com tranquilidade, sabendo que Ele vai ouvir a gente com a demanda que a gente tem a Ele, seja ela qual for. Okay? Então esse é o primeiro ponto. Deus ouve a nossa oração. Segundo, é que Deus... vamos pegar aqui no ponto, cadê? No versículo 11. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus aqui mesmo, ele já limita qual tipo de coisa que Deus ele vai dar para a gente. Se você pedir, Deus vai te dar. Beleza. Mas o que ele vai te dar? Ele vai te dar coisas boas.
Esse é um ponto que a gente precisa saber discernir muito bem nesse ensino. Deus, ele não nos dará aquilo que a gente pede. Ele dará a nós coisas boas. Por quê? Porque ele é um bom pai. Certo? Então, esse é um sentido muito importante, porque a gente precisa entender o que é bom para Deus. Se a gente for na bem-aventurança, Deus ele vai dizer que é bom você ser manso, é bom você ser humilde, é bom se você for perseguido por causa do meu nome. As coisas boas de Deus, elas não são geralmente as coisas boas para nós. A gente precisa saber que quando Jesus ele veio à terra, ele veio ensinar um mundo invertido, em que o maior é aquele que é menor e o poderoso é aquele que serve. Ok? Então a gente precisa primeiro saber entender isso. Deus ele é um bom pai porque ele dá boas coisas a seus filhos. Só que ele liga isso a nós também. Ele diz: vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos. Então quer dizer, Deus ele entende que nós como pais, quer dizer, nós eu não posso falar, né, nós como pais, mas que nós queremos dar boas coisas aos nossos filhos, né? Aqueles que serão meus filhos, posso dizer assim. Vocês que são pais querem dar coisas boas aos filhos de vocês, na fé. Exatamente, obrigado, eles. Na fé. Só que a gente tem um outro problema que é uma lição para vocês como pais, para mim também como que serei pai, que nós precisamos saber criar os nossos filhos ouvindo aquilo que eles pedem. Os pais precisam saber ouvir os seus filhos. Isso também é muito importante. A relação de um pai com o filho, e Paulo vai falar isso mais especificamente lá em Efésios, lá em Coríntios, ele vai falar como deve ser essa relação familiar, mas nós precisamos saber que aqueles que são nossos filhos, eles não são para nós, eles são principalmente para Deus. Nós criamos eles para Deus, vocês criam eles para Deus, no caso, né? Então falo pela fé, irmãos. E ao mesmo tempo, nós precisamos saber discernir aquilo que é bom para eles, não de acordo com o nosso próprio critério, mas aquilo que é bom de acordo com o próprio Deus. Então a gente precisa também pedir sabedoria para que a vontade de Deus sobre aqueles que Ele nos deu para o nosso cuidado sejam criados de acordo com a vontade dEle e não simplesmente de acordo com a nossa vontade. A gente não pode entrar no modo automático da Terra, que a gente tem nesse mundo, que é simplesmente ensinar os nossos filhos a ter dinheiro. Isso não é o modo principal como Deus quer que a gente crie os nossos filhos. Ele quer que a gente crie os nossos filhos conhecendo a Ele. E esse é o papel importantíssimo da igreja como comunidade, mas principalmente dos pais como família, de conseguir ensinar para os filhos a conhecer a Deus e saber qual é a vontade dele e buscar eles mesmos buscarem qual é a vontade deles. Okay? E por último, vamos lá para o versículo 12, que eu acho que é um dos versículos mais importantes, assim, que eu acho muito curioso como Deus conclui todo esse ensino dele. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Hein? Eu acho muito interessante como Jesus está falando sobre oração e depois ele parte para a conclusão, ele diz: olha, tá vendo? Se vocês pedirem, Deus vai dar boas coisas a vocês. Então, portanto, e aí ele não conclui falando sobre oração, ele não conclui falando sobre como você deve orar e o que Deus vai fazer. Ele conclui sobre imitação de Deus. Isso é muito interessante. Ele vai dizer assim: Deus ele é bom, Deus ele é gracioso e ele sabe dar boas coisas aos filhos dele. Então o que vocês precisam fazer? Vocês precisam fazer coisas boas àqueles que estão ao redor de vocês. Então percebe que quando Jesus está falando sobre oração, ele está encorajando sobre oração, mas ele está querendo mostrar para a gente que isso mostra um caráter de Deus que exige de nós um comportamento diferente. A gente precisa olhar ao nosso redor e falar: poxa,
aquela pessoa ali X está passando necessidade. Se eu tivesse passando por aquele problema, eu gostaria que fizessem aquilo para mim também. Então, eu vou fazer isso por eles. Por quê? Porque eu sei que Deus faria isso por mim. Olha que fantástico, irmãos. E Deus, ele mostra isso. Jesus, ele ensina sobre isso quando ele fala sobre o bom samaritano, por exemplo. Paulo, ele vai falar sobre amor e caridade. Esse é um tipo de ensino que está em toda a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, a gente vê muito sobre isso na lei de Moisés, e que para a gente, Deus repete, mostrando o caráter de Deus. Deus sabe, Deus que é bom, sabe dar coisas boas aos seus filhos. E nós precisamos saber dar coisas boas àqueles que estão ao nosso redor. E é muito curioso que a gente tem um ditado que é muito comum no mundo, que é um ditado que é negativo, que é o de omissão, que é: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem a vocês. Isso é um ditado muito comum, muito popular. Só que Jesus, ele não ensina um ditado de omissão. Ele não diz para a gente não fazer, ele diz para a gente fazer. Faça coisas boas. A nossa atitude deve ser uma atitude positiva, da gente buscar ativamente, olhar para quem está ao nosso redor e falar: poxa, tem essa necessidade. Então a gente precisa ajudar essas pessoas nessa necessidade. A gente estava conversando sobre a igreja ter comprado esse terreno daqui, né? E eu não sei quem falou para mim, mas que a igreja estava pensando em fazer o prédio e também fazer algo para ajudar a comunidade, como uma creche ou algo assim. Isso é bênção, irmãos. Isso é olhar para a comunidade que está ao redor de vocês e perceber: poxa, essa comunidade, ela tem uma demanda. Então a igreja precisa ajudar a comunidade nessa demanda. Só que isso não deve ser feito simplesmente no aspecto de igreja, no aspecto institucional. A gente, na nossa vida, precisa também ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Por exemplo, eu ajudo isso não é para me promover, mas é para dar um exemplo. Tem uma organização feita criada por uma senhora que era capelã do sistema prisional do Rio de Janeiro. E quando ela se aposentou, ela atuava dentro do sistema prisional. E quando ela se aposentou como capelã, ela sabia que existia uma outra demanda, que era não simplesmente das pessoas que estavam lá presas, mas era dos familiares daqueles que estavam presos e também das pessoas que, depois que saírem da prisão, elas precisavam de trabalho, precisavam de alguma ajuda, precisavam de apoio, precisavam de alguém que dissesse: poxa, você vai conseguir, você agora tem uma nova chance, você já pagou pelo seu crime e agora você tem uma nova chance de fazer as coisas direito dessa vez. E a gente quer te ajudar. Então ela corria atrás de cesta básica, corria atrás de oportunidade de emprego, de oportunidade de educação para essas pessoas. E essa necessidade que ela viu se tornou uma organização, a Associação Luz da Liberdade. E eu tento ajudar com aquilo que eu posso, postando no Instagram, que ela não sabe fazer isso, não sabe trabalhar com mídias sociais, mas foi uma necessidade que ela viu e que ela percebeu, porque infelizmente, se lá no Rio de Janeiro, se você não faz parte de alguma facção, você sai da prisão com uma mão na frente e outra atrás, sem nada, e as pessoas que dizem: eu não quero mais participar da criminalidade, infelizmente não tem nenhum apoio de ninguém. Então ela percebeu essa demanda e disse: eu vou ajudar essa galera, para que eles não voltem para a criminalidade. Ela viu essa demanda e atuou. E é uma organização que tem mudado a vida de pessoas, uma vida de cada vez. E nós temos vários outros exemplos. A gente tem exemplos na Bíblia, por exemplo, de pessoas que fizeram isso, e foram pessoas que participaram depois da própria comunidade de Israel, da própria comunidade de Jerusalém, e homens e mulheres que tiveram a bênção, por exemplo, de serem contadas aqui no livro de Mateus como ascendentes de Jesus. Então a gente precisa, como comunidade e como pessoa, também olhar para a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor e fazer o bem a elas. Então, eu sei que foi um sermão bem breve, né? Mas só para a gente concluir, para a gente poder trazer os ensinamentos aqui que Jesus disse nessa parte sobre oração,
a gente precisa ser imitação de Jesus. A gente precisa sempre reforçar isso. A gente precisa ser imitação de Jesus. E isso só acontece se a gente buscar unidade com Deus. E a gente só busca unidade com Deus em oração e na palavra. O grande pecado de Adão e Eva foram não julgar mais as coisas de acordo com os julgamentos de Deus, mas sim julgar o bem e o mal de acordo com o seu próprio julgamento. E essa é a mudança de mente que Paulo pede para a gente. E isso faz parte dessa mudança de mente. Nós precisamos ser generosos. E nós precisamos buscar a vontade de Deus. E os pais, dentro da sua família, precisam buscar a vontade de Deus para si e para os seus filhos. E precisam ensinar a eles dentro do caminho que eles precisam andar. E nós precisamos ter olhos atentos para olhar para a comunidade que está ao nosso redor e saber fazer o bem a eles, porque nós temos um Pai bom que também nos faz muito bem. Amém? Então queria encerrar com oração também. Queria que os irmãos ficassem de pé para a gente poder orar. Porque, irmãos, isso não é fácil. Isso não é fácil. Mudar a nossa mente diariamente não é fácil. Ter disciplina para orar e para ler a Bíblia e para buscar a Deus não é fácil. Mas é só assim que a gente busca a unidade com Deus e é só assim que a gente consegue saber qual é a vontade dele para a nossa vida. Amém? Vamos orar então. Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor está presente aqui, Pai. E eu peço que o Senhor esteja fazendo com que esse ensino entre na nossa mente e entre no nosso coração, Pai. Para assim como o Senhor é generoso, a gente aprenda a ser generoso, Pai. Assim como o Senhor é bom, a gente aprenda a ser cada dia melhor, Pai. O Senhor dê a gente a disciplina, Pai, e o ânimo para te buscar todos os dias, Senhor, em oração, na sua palavra, Senhor, em jejum também. Pai, não só nós como unidade, Pai, como pessoas, mas também na nossa família, Pai. Ajuda os pais, Pai, ajuda os pais e as mães a serem bons pais, a serem exemplos para os seus filhos e a ensinarem os seus filhos no caminho, Pai. E para que o Senhor esteja ajudando essa comunidade e a cada pessoa a ter os olhos sensíveis, Pai, para qual é a necessidade daqueles que estão ao seu redor, Deus. É o que eu oro e agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, filho. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria que os irmãos cada vez mais percebessem de forma muito clara que a jornada é jornada de fé e com Deus no barco tudo vai muito bem. Meus irmãos, nós temos uma semana de trabalho, lembrando aos irmãos que na quarta-feira nós teremos aqui o nosso artesanato às 2:30 da tarde, sob a batuta da nossa irmã Direne. Na quinta-feira, 19h30, estudo bíblico e oração. E na sexta-feira, ouçam todos os homens, jovens, adultos, reunião dos homens, às 19h30, dia 19, aqui na igreja. Então nós contamos com a presença dos homens da igreja na próxima sexta-feira, 19h30. No domingo próximo, pela manhã, conforme convocação do conselho, nós teremos uma assembleia extraordinária para a leitura e apresentação do relatório financeiro, o relatório semestral, o relatório financeiro da igreja. Louvado seja o Senhor, nós temos, como igreja, tido compromissos mensais e temos honrado esses compromissos. Isso tem muito a ver com a sua oferta generosa, com o dízimo que pertence ao Senhor. Louvado seja o Senhor por isto. Irmãos, nos coloquemos de pé. Vamos cantar o hino de número
400. E após o cântico, nós iremos mais uma vez orar e nos despedindo com a bênção do Senhor. Hino 400. Nós vamos orar, mas antes queremos pedir aos pais para que venham à frente mais uma vez. Hoje pela manhã vieram e mais uma vez eu peço aos pais que venham à frente e nós vamos orar ao nosso Deus. Pode ser aqui. Pode subir, meus irmãos. Eu vou pedir a Vanessa para que ore a Deus pelos pais. Hoje ela estava falando que teve que comemorar os dias dos pais um pouco antes, né? E vamos orar com a nossa irmã. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por este dia, Senhor, por estar na tua casa, Senhor, na tua casa de oração, Pai. E aqui, ó Deus, poder ouvir mais a respeito do Senhor, da sua palavra, Senhor, e daquilo que precisamos, Senhor, mudar, Senhor, no nosso pensamento, no nosso agir, Deus, na nossa relação com a nossa família, Pai. Muito obrigada, Deus, porque sabemos que é o Teu Espírito Santo que tem falado aos nossos corações, Pai. Amém. Peço que o Senhor esteja abençoando cada pai que está aqui, Senhor, na Tua casa, Pai. Sabemos como é difícil criar os filhos, Senhor, no caminho, mas sabemos que com a ajuda do Senhor, Deus, nós podemos todas as coisas, Pai. Que o Senhor esteja dando sabedoria a cada um deles, Pai. Força, fé, saúde, Senhor, para que eles criem os seus filhos, Senhor, na Tua presença, Pai. Para que eles se tornem homens de Deus, Pai. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada família aqui representada, Senhor. Que cada família possa ser um farol, Senhor, da Tua palavra, Senhor, da Tua luz, Senhor, em cada lar aqui, Pai. Amém. Em nome de Jesus é o que eu te peço.
Amém. Amém, amém. Recebam a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo do Senhor, seja sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus, espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Podem se assentar, irmãos. Ouviremos o pós-lúdio, vamos cumprimentar uns aos outros e nos aguarde também na porta para os cumprimentos. Me seguirá, onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor